Todo mundo está vendo essa tela? A partir de agora eu não consigo mais ver nada do que estou colocando no chat. Então, se tiver alguma dúvida, quiser que eu repita, alguma coisa, sinale. Professor, alguém fala. Professor, fulano não entendeu, eu não entendi, ou volta, me sinaliza aí, tá bom? Eu agora já não vejo mais o chat, só quando eu sair dessa tela. Tá, ok? Então, a minha ideia aqui, a gente começou a ver progressão geométrica, né, nas atividades lá no Google Classroom. Eu vou dar uma rápida, né, uma repassada aqui, que a gente já falou do conceito de progressão geométrica, da classificação dela, né, o cálculo da razão e tudo mais. E aí o próximo assunto seria que a gente iria introduzir, seria o de termo geral da PG. Chegaremos lá. Então, deixa eu dar uma recapitulada rápida aqui no conceito de progressão geométrica e a gente segue essa aula até... Professor, tem gente pedindo para o senhor aceitar aí. Filho, pergunta se ele está usando, a pessoa lá está usando o e-mail institucional, porque desde ontem mandaram orientações para vocês de que se não tivesse e-mail, com o e-mail institucional você entra direto sem permissão, tá bom? Caso tenha algum problema de seu e-mail não tá, não lembra, não fez, tem que entrar em contato com o Elton, tá bom? Mas nós fomos orientados a não aceitar quem não está usando o e-mail institucional, tá bom? Vamos lá? Vamos começar. Bom, vamos começar a falar sobre, né, relembrar o conceito de progressões geométricas, né? Então, progressão geométrica, de um modo bem simples. Nós temos uma sequência, né? Para obter uma sequência, né? E essa sequência ser uma progressão, ela precisa ter um padrão. Então, para termos uma progressão geométrica, basta que a gente tenha um primeiro termo qualquer, né? Onde a gente tem um número real. E para esse número a gente escolhe um outro número que a gente vai usar para multiplicar por esse primeiro termo para obter o seguinte. Então, se eu escolher um primeiro termo e escolher uma razão, né, que eu vou chamar esse termo de razão, que eu vou multiplicar, para obter os próximos eu vou multiplicando essa razão pelo termo que eu tenho. Então, progressão geométrica, ou PG, é a sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual, então igual aqui é o sinalzinho de igual mesmo, né? Ao produto é multiplicação, do termo anterior por uma constante real. Essa constante, ela tem um nome, ela é chamada de PG, e a gente vai indicar pela letra Q, tá certo? Então, de uma forma geral, uma sequência, a gente abre parênteses, então o primeiro termo dela a gente chama de A1, o segundo termo de A2, o terceiro termo de A3 e assim por diante, né? Então, se a nossa sequência ela termina em algum lugar, vocês se lembram que ela é conhecida como uma sequência finita. No caso de eu ter uma sequência A1, A2, A3, né? E assim por diante, e ela não tiver um fim indicado por reticências, ela é uma sequência infinita. Só para a gente relembrar a ideia de a sequência de finita e sequência infinita. Então, o que ele diz aqui? Uma progressão geométrica é uma sequência, está aqui, né? Dois exemplos de sequências finita e infinita, em que cada termo que eu vou obter, a partir do segundo, então, se eu tenho o primeiro termo, então, para obter o segundo termo é o A2, eu vou fazer o seguinte, somente a partir do A2 que eu tenho o termo anterior. Quem é o anterior dele? O anterior dele é o A1. Né? Então, por isso que ele diz a partir do segundo, porque a partir do segundo é que a gente tem termo anterior. Então, ele vai ser igual ao produto do anterior, no caso A1, multiplicado por uma constante. Então, se eu estou no A1 e quero obter o A2, eu pego o A1 e multiplico pela razão. Eu estou no A2 e quero obter o próximo termo, que é o A3. Eu pego o A2 e multiplico pela razão. Então, eu faço isso para obter todos os termos da minha PG, seja ela finita, seja ela infinita.
infinita. Então, por exemplo, eu tenho aqui no exemplo 4, letra A. 4, 12, 36, 108, né? Reticências. Então, pela reticências, essa sequência ela é infinita, né? É uma PG, cuja razão é 3. Será mesmo? Então, meu primeiro termo, A1, é 4. Então, A1, ou seja, 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. 36 vezes 3 dá 108 e assim por diante. Então, veja que eu tenho, a partir de um primeiro termo, eu multiplico ele por uma constante real, né, que no caso aqui é 3, e vou obter nos próximos termos. Então, isso aqui caracteriza uma PG. Exemplo da letra B. Quem é o meu primeiro termo? Meu primeiro termo A1 é menos 3. Então, qual é a razão dessa PG que ele indicou aqui? A razão é 5. Então, quer dizer que a partir do primeiro termo, que é o menos 3, para obter o segundo, é só multiplicar por 5. Menos 3 vezes 5 dá menos 15. Menos 15 vezes 5 dá 75. Menos 75 vezes 5 dá menos 375. E assim por diante. Então, está aqui a Professor, definição de progressão geométrica. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? como é que descobre? Eu não ouvi. Alguém falou alguma coisa? Como é que descobre? Como é que descobre o quê? Como é que descobre o quê? Ah, o quê? Ah, isso nós vamos falar mais adiante, mas eu posso já adiantar aqui para É vocês. dividindo, né? Oi? É dividindo, né? Isso, isso. Então aqui já tenho aqui dois exemplos de IPG. Então, já que para obter, a partir do primeiro termo, A1, para obter o próximo, eu multiplico pela razão, né? No caso aqui no exemplo A, é o 3. Então, se eu tenho uma PG construída, eu posso verificar uma sequência qualquer, se ela é ou não PG, fazendo a divisão do termo da frente pelo termo anterior. Então, por exemplo, no exemplo a minha PG é 4, 12, 36, 108 e assim vai. Então, se eu pegar o termo A2, que é 12, e dividir por 4, isso vai dar 3. 12 dividido por 4, 3. Mas veja que essa conta é igual, é a mesma, tem o mesmo resultado se eu pegar o 36, que é o A3, e dividir pelo A2, que é 12. 36 dividido por 12 também dá 3. Se eu pegar o 108 e dividir por 36, também vai dar 3. E como todos os resultados aqui, aqui e aqui, e por consequente, os próximos termos que você pegar vai dar o mesmo resultado, esse resultado a gente chama de Q, tá bom? Então, uma das formas de a gente verificar se uma sequência é uma progressão geométrica é você fazer esse cálculo com todos os pares de números que aparecem aqui na sua sequência. Se em todos os casos der o mesmo resultado, significa dizer que aquela sequência é uma PG. No exemplo da letra B, na letra B eu tenho uma progressão geométrica de razão 5. Como é que eu verifico isso? Imagine que eu não saiba que essa sequência da letra B é uma PG e vou verificar. Então, basta que eu faça menos 15 dividido por menos 3. Isso vai dar 5. Essa conta vai ser exatamente o mesmo, vai ter exatamente o mesmo resultado se eu pegar menos 75 e dividir por menos 15. Vai dar 5 também. Se eu fizer menos 375 e dividir por menos 75, o resultado também vai ser igual a 5. E esse resultado a gente chama de Q, que é a razão da PG. Esclarecida essa dúvida? Sim, sim. Simples, e que alguém diga. Se tiver alguma coisa Eu não entendi, não, professor. Sim, professor, esclareci. quem não entendeu e não entendeu o quê? Eu não entendi como que a gente acha o quê.
Está dividindo, meu amor. Olha aqui. Eu sempre pego o termo... Deixa eu pegar aqui, ó. Eu pego o termo da frente e divido pelo termo anterior. Então, aqui, 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 dá 3. Aí eu pego o 36 dividido por 12. 36 dividido por 12 também dá 3. Eu pego o 108 dividido por 36. Dá o mesmo resultado, 3. Então, como todo mundo deu o mesmo resultado, é porque esse resultado é chamado de razão da PG e a sequência é uma PG. A mesma coisa é aqui, ó. Menos 15 eu divido por menos 3. Está aqui, ó. Menos 75 eu divido por menos 15. Está aqui. Menos 375 dividido por menos 75. Está aqui a divisão. E todas essas divisões, o resultado é 5. E o 5 é chamado de Q, que é a razão da PG. Está claro? Entendi. Entendeu? Obrigada. De nada. Pessoal, eu posso encerrar essa tela e começar outra? Pode. Sim, professor. Pode, Pode. Lembrando que todas essa tela aqui, eu já fiz um vídeo explicando essas coisas que eu estou explicando aqui. Eu vou mostrar para vocês depois, tá? Então, não se preocupe. Se tiver alguém aí anotando alguma coisa, só avisar. Professor, espere um pouquinho que eu estou anotando, tá bom? Professor, Oi. Tainara disse que não estava entendendo. Ela falou no chat. Tainara não entendeu o que, Tainara? Você saber o que é que ela não entendeu. Ela falou que não tá entendendo nada. Tem que ligar o microfone, né, pra tirar dúvida. Não está Ela disse entendendo que não entendeu nada desde o começo. nada desde o começo. Certo. Deixa eu pensar aqui. Eu vou limpar essa tela aqui e vou trazer uma outra coisa aqui. Tá bom? Tainara. Tainara, o que é uma PG? Uma PG é uma sequência. Por exemplo, eu tenho uma sequência de números. 2, 6, 18 e por aí vai. Certo? Essa sequência aqui, para mim, ela é chamada de PG, por quê? A partir do 2, eu multiplico esse 2 por um número 3 que eu escolhi. 2 vezes 3 dá 6. 6 eu multiplico pelo mesmo número 3. 6 vezes 3, 18. Para obter o próximo termo, eu multiplico também por 3. Como a partir de um primeiro número, eu estou multiplicando sempre o mesmo valor, essa sequência de números que eu estou obtendo aqui, ela é chamada de progressão geométrica, PG. É somente isso, tá bom? Então, uma PG, para você obter uma PG, basta você escolher um primeiro termo, escolher qual vai ser a razão e obter os próximos termos. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 5, por exemplo, dá 25. 25 vezes 5 dá 125, né? E por aí vai. Eu tenho aqui um outro exemplo de progressão geométrica, tá bom? Então, para eu saber, por exemplo, eu tenho uma sequência e quero saber se essa sequência ela é uma progressão geométrica. Eu não sei se ela é uma PG. Então, já que esse valor aqui, né, que a gente multiplica, é o mesmo valor. Aqui nesse caso tudo é 5, aqui nesse caso tudo é 3. E esse cara aqui, no primeiro exemplo, a razão chamada de Q é 3. No segundo exemplo, a razão aqui é 5. Então, digamos que eu tenho a sequência e eu quero saber se ela é uma PG. O que você tem que fazer é sair dividindo. Eu vou dividir o 9 por 3. 9 dividido por 3, isso dá 3. Eu vou dividir o 27 por 9. 27 dividido por 9 também dá 3. Eu vou dividir o 81 por 27. 81 dividido por 27, isso também dá 3.
Observe que todos os resultados deu 3. Então, essa sequência aqui, ela sim é uma PG, ou seja, é uma progressão geométrica. E qual é a razão? A razão dela é 3. Então, progressão geométrica é só isso. Tudo bem? Tudo Alguma bem, dúvida ainda? Tá Não, tranquilo? não. Tudo ótimo. Tainara, entendeu? Ela respondeu aí, gente? Me sinalizam por gentileza. Entendeu? Agora ele entendeu. Entendeu? Entendeu, professor? Beleza. Posso seguir? Professor, Oi. Anthony não tá conseguindo entrar. Ele disse que o e-mail institucional dele não pega. Aí ele tá pedindo pro senhor aceitar ele com o e-mail dele normal. Deixa eu dar uma... Cadê meu Jesus? Cadê ele? Já chamou ele? Peça ele para tentar entrar para eu abrir aqui para ele. Tá bom? Que não apareceu a notificação dele aqui ainda. Professor, Ana Beatriz tá perguntando se pode entrar também. Ana também não está com o e-mail institucional. Tá Me na entrou desse, não já. tá com ele. É que tem muita gente que o e-mail não está funcionando, professor. Já informaram isso a Elton, o diretor. Ele tem que informar ele e ele encaminha vocês, tá certo? Tá bom? Então, no caso de quem não está entrando, não está conseguindo entrar aí, peça permissão para entrar. Quando eu abrir a notificação aqui, eu libero, tá certo? Mas fiquem, quem tiver com problema com e-mail, tem que falar com o Elton para resolver, tá bom? Porque a partir dessas próximas aulas, principalmente a semana que vem, já não será permitido entrar na aula que não seja pelo e-mail institucional. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Estou esperando o pessoal entrar para eu permitir aqui, tá bom? Vamos limpar a nossa tela. Cadê? Limpar a tela. Vamos para o segundo. Não é esse. Não é esse. Não é esse. Não é esse. Progressão geométrica. É isso aqui. Então vamos lá. Abrir nossa segunda tela. Pronto. Vamos lá. Bom, nós temos uma observação. O que diz essa observação aqui? Essa observação aqui, na verdade, eu já antecipei anteriormente, que é o cálculo da razão Q. Então, veja, no existe do exemplo anterior, né, que a gente viu, é possível notar que APG não possui termos nulos. Ou seja, o que é um termo nulo? Ou seja, é um termo igual a zero. Né? Veja que nenhum exemplo anterior e nenhum aqui, nenhum número é igual a zero. Tá certo? Então, não possui termos nulos. Sua razão corresponde ao quociente. Quociente é a divisão. É o quociente entre um termo qualquer, sempre a partir do segundo, e o termo antecedente. Antecedente é a mesma coisa que o termo anterior. E por que ele fala a partir do segundo? Porque o A1, ele não tem o termo anterior. O que vem antes do A1? Né? Não tem termo anterior. Então, por isso que ele fala a partir do segundo. Ah, sim, o segundo termo, o A2, ele tem um termo anterior. Quem é um termo anterior? É o A1, tá bom? Então, como a gente fez lá no outro exemplo, a razão, que é Q, a gente obtém dividindo a partir do segundo termo, né? Aqui é o A1, aqui é o A2, aqui é o A3, aqui é o A4, e assim por diante. Gente, só um minutinho, viu? Já volto que é uma ligação de casa.
Foi, pessoal, desculpa, era um caso especial aqui. Roubaram o carro do meu tio ontem à noite, aí meu pai tá ligando para avisar que encontraram. Tá tudo bem. Vamos voltar à nossa aula. Tudo certo. Que bom, né? Oi? Nada não, professor. Segue a aula. Isso é Bia, é? Sim. Oi. Joyce, ela não tá atrasada para sua aula, isso é um milagre. Como é? Bia não tá atrasada para sua aula, isso é um milagre. Isso é saudade das aulas. Tem todinho sem ter aula. Então, quando ela soube que ia ter a primeira aula de matemática, ela correu para chegar na hora, tá vendo? Sim. Quase chorei de emoção. Vamos lá, minha gente. Sim, aí a razão que eu vou fazer é sempre a partir do segundo termo. Então, só o A2 é que ele tem, é o primeiro cara que tem o termo anterior. Então, eu não posso fazer com o A1 porque o A1 não tem termo anterior. Então, como é que é a razão? Eu pego o A2, que é menos 15, e divido pelo A1, que é menos 3. Esse resultado vai ser sempre igual, no caso da PG, se eu pegar o A3, que é menos 75, e dividir pelo A2, que é menos 15. Resultado vai ser o mesmo se eu pegar o A4, que é menos 375, e dividir pelo A3, que é menos 75. Todas essas continhas, o resultado é igual a 5, conforme ele já adiantou aqui. Tá? No exemplo da letra C, aqui o meu A1 é 2, o meu A2 é 1, o meu A3 é 1 sobre 2, o A4 é 1 sobre 4 e o A5 é 1 sobre 8, né? Então, ele está dizendo aqui que a razão dessa PG é 1 sobre 2. Então, como é que a gente calcula a razão? A razão Q dessa PG vai ser o A2, que é 1, dividido pelo o A1, que é 2. Eu pego o termo a partir do A2 e divido pelo anterior. Então, 1 sobre 2 é 1 sobre 2. Né? Não precisa a gente dividir e transformar em decimal. A gente pega agora o A3 e divide pelo A2, ou seja, 1 sobre 2 dividido por 1. 1 sobre 2 dividido por 1, ou seja, um número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, portanto, dá 1 sobre 2. Agora, a conta vai dar o mesmo resultado se eu pegar o A4 e dividir pelo A3. Quem é o A4? 1 sobre 4 e o A3 é 1 sobre 2. E aqui a gente tem uma divisão de frações. Como faz divisão de frações? Eu mantenho a primeira fração, que é a de cima, 1 sobre 4, e aí multiplico pelo inverso da de baixo. O inverso da de baixo é só trocar as posições. O 1 está em cima, vem para baixo. O 2 que está embaixo vem para cima. E aqui a gente tem, multiplica 1 pelo 2, dá 2. Multiplica o 4 por 1, dá 4. Simplificando aqui, eu posso dividir esses dois caras por 2. Então, eu vou ter 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, e, portanto, o resultado é o mesmo, certo? Então, aqui, continuando a nossa continha, a última verificação é se o A5 dividido pelo A4 dá 1 sobre 2. Então, quem é o A5? 1 sobre 8. Quem é o A4? 1 sobre 4. E essa divisão, usando esse mesmo raciocínio, vai ter como resultado 1 sobre 2. Ok? Então, o que a gente está fazendo aqui é para o caso de perguntar: verifique se essa sequência ela é ou não uma PG. Se ela for PG, essa conta aqui que a gente está fazendo, nesse exemplo aqui e no exemplo de cima, essa conta sempre vai dar o mesmo resultado. Se isso acontecer, você tem sim uma PG. Se der em alguma delas der um resultado diferente, então, primeira coisa a verificar, você fez a conta certa? Fiz, tá ok. Então, deu algum resultado diferente, não é PG. Ok? Dúvidas? Professor, Oi. Então sempre tem que fazer com todos os termos? Todos os termos, sim. Se for para você verificar se é uma PG ou não, aí obrigatoriamente tem que fazer a conta com todos os termos, tá? Tá certo, obrigada.
Professor, Caso, só para complementar aqui, antes da próxima pergunta. Caso ele já diga, isso é uma PG, como está aqui, ó. A sequência é uma PG. Se ele disser para você que é uma PG, aí, por exemplo, eu preciso saber dessa PG quanto é a razão. Aí você não precisa fazer todas essas contas. Basta escolher uma. Tá? Porque você sabe, por isso aqui, que qualquer uma que você escolher, o resultado vai ser sempre igual. Tá certo? Entenderam a diferença? Sim. Se ele disser que é uma PG, basta fazer uma conta dessa, para você achar a razão. Se a pergunta for, dada a sequência, verifique se é uma PG. Aí tu tem que fazer a conta com todos os valores. Tá? Esclarecido? Mas se você já identificar logo de cara? Identificar de cara significa o quê? Eu olhei para a questão e já sei que ela é uma PG. Tipo assim, mesmo se não tivesse dito que é uma PG, já dava para identificar. Certo. Obrigatoriamente a gente teria que fazer? Se você tiver de mostrar que é uma PG, tem que fazer a conta. Mas como você verificou de cara que era, porque você, na sua cabeça, você fez essa verificação. Ou seja, você fez todas essas contas de cabeça. Entendeu? Aí, só que no exercício, na prova, você precisa escrever. Tá bom? Tá bom, tá bom. Diferença. Achei triste, mas tá bom. professor, Pessoal, mais alguma pergunta? Tá ok professor. Oi. O senhor poderia explicar a letra C de novo, por favor? Que parte da letra C você quer que eu explique? A partir do começo, porque eu não entendo muito bem essa parada de fração, não. Aí eu queria que o senhor me explicasse, por favor. Bom, eu fiz uma das contas aqui, né? Para vocês, por exemplo, essa aqui, explicando a divisão de frações, né? Divisão de frações aqui. A ideia é igual para todas as contas, né? Para verificar, como eu estou falando, para a gente fazer a verificação. Para verificar se é PG, temos que fazer todas essas contas aqui, como a gente fez aqui, tá bom? Então, verificar se é PG tem que fazer todas as contas. Então, é só, o que diz aqui? Eu pego o termo A2 e divido pelo termo A1. Eu pego o A3 e divido pelo termo A2. Então, é só colocar na forma da divisão, como eu fiz aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui. Então, por exemplo, na 2. Quem é o A2 aqui, né? 1 sobre o A1, que é 2. Está escrito a primeira divisão. Não preciso dividir isso aqui. Esse valor, deixa na forma de fração. Aí vamos aqui para o segundo. Eu quero A3 e vou dividir pelo A2. Quem é o A3? O A3 é 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 e o A2 é 1. Está escrito a divisão. Tá certo? Como dividir isso? Usando essa mesma ideia aqui, ó. A fração primeira de cima mantém, multiplica, aí pega a de baixo e troca a posição. O 2 estava embaixo, subiu, o 1 estava em cima, desceu. Então, aqui multiplica e simplifica. Próximo aqui, eu vou pegar agora o A4, que é 1 sobre 4, e vou dividir pelo A3, que é 1 sobre 2. Então, aqui fazendo a divisão, 1 sobre 4 sobre 1 sobre 2. Né? Então, essa conta aqui eu já fiz para vocês, ela está aqui. E a última conta a fazer é eu pegar o A5, que é o próximo termo, 1 sobre 8, e dividir pelo A4, que é 1 sobre 4. E a conta aqui é exatamente igual a essa aqui, basta simplificar no final. Tá bom? Então, em todo caso, essa conta vai dar a nossa razão se todas elas derem o mesmo resultado. Como nesse caso aqui, todas elas dão 1 sobre 2, então aqui a gente confirma, é uma PG? É sim uma PG. Tá bom? Mas, tipo assim, professor. Tipo assim, ela existe classificações, tipo fracionada, esse tipo de coisa, não é? Fracionária? Não, fracionária não, calma. Tem uns nomes específicos. Classificação vai ser a próxima coisa que a gente vai ver. Isso, mas ela vai continuar sendo se mudar a classificação? Sim, sim.
Ah, tudo bem. Primeiro a gente verifica se é uma PG. Confirmou Uhum. positivo, é PG, aí sim, agora a gente classifica ela. Ah, Tem tá 5 certo. tipos de PG, tá bom? Mas Tá se na certo. verificação você viu, deu um erro aqui, teve uma dessas contas que o resultado não foi diferente. Então, não é PG, é só uma sequência e não tem classificação para ela. Tá certo? Ah, ok. Obrigada. Ok? Mais alguma pergunta? Não. Pessoal, estão conseguindo acompanhar? Está sendo muito rápido? Está uma bagunça? Tá, não sei. Não, tá ótimo. De boa. Tá de boa, professor. Tá de Tá boa. bom. Tá bom, Se tiver professor. algum problema, Tá ótimo. Tá bom, Perfeito. professor. tá, joia. Se tiver algum problema, por favor, não pode. Professor, finaliza aí que eu dou a voz, se você pergunta, a gente tenta esclarecer, tá bom? Queria ter esse monte de cor de caneta para escrever no quadro, mas não tem, né? Pelo menos aqui no virtual a gente consegue, né? Vou limpar essa tela, tudo bem? Tudo bem. Sim, Tudo. sim. Pronto, Tudo. vamos para a próxima tela. Tela limpa. 2. Pronto. Agora sim, vamos para a classificação. Classificação da PG. Então, classificação da PG, há 5 categorias de progressão geométrica, né? Então, aqui a gente já passou da fase de verificação, já tem certeza que a sequência é uma PG, então agora a gente pode classificar essa PG. Né? Então, vejamos quais são os casos de classificação, pegando os exemplos que estão lá no material. Né? Por isso, eu não mostrei todos os exemplos antes, mas eu mostrei uns 2 ou 3. Vamos aqui a partir do primeiro que a gente viu lá. Então, a primeira classificação ela é crescente. Então, o que é uma sequência, né? Uma PG crescente? Simples. Tu bate o olho e você está observando que à medida que os termos vão, né, vão passando do A1 para o A2, do A2 para o A3, do A3 para o A4, esses valores estão aumentando. Então, se eles estão aumentando, estão crescendo. Só. PG crescente. Então, o que diz aqui? Cada termo é maior que o termo antecedente. Ou seja, eu olho a partir do A2, aí comparo ele com o A1 e vejo que o A2 é maior que o A1. Aí eu vou lá para o A3, olho para o A3 e comparo com o A2. A3 é maior que A2. Então, eu tô vendo que a minha PG ela é crescente. Por exemplo, aqui, ó. Nosso A1 é 4, nosso A2 é 12, nosso A3 é 36, nosso A4 é 108 e por aí vai. E você observa que comparando A2 com A1, 12 é maior que 4. 12 é maior do que 4. Você comparando o 36 com 12, 36 é maior do que 12. Eita, quase não sai. Aí você comparando aqui o 108 com 36, 108 é maior do que 36. Então, nós temos aqui um caso de PG crescente. Mas digamos que a gente não tenha, imagine que a gente não tenha aqui a PG escrita dessa forma. Digamos que eu tenha que comparar essa PG de outra forma. Então, para isso, eu preciso saber quem é o A1 e quem é a razão. Tá bom? Então, o primeiro caso de PG crescente é... A minha PG vai ser crescente se o primeiro termo A1 ele é um número maior que zero. Maior que zero, a gente vai entender que é um número positivo. Tudo bem? Olho para a razão da minha PG. Essa razão tem que ser maior do que zero. Entende-se maior que zero como sendo um número positivo. Certo? Então, se essas duas coisas aconteceu, o primeiro termo é maior que zero, ou seja, o primeiro termo é positivo, e a razão é positiva, então eu classifico a minha PG como crescente. Vamos olhar aqui. No nosso exemplo da letra A. Professor, Oi.
na questão fala que o primeiro termo tem que ser maior que zero e o Q também. Mas o primeiro termo não pode ser negativo, não? Pode, é o outro caso que a gente vai ver agora, mais embaixo, Ah, tá? tá certo. Vamos só terminar esse. O Certo, A1 no obrigado. nosso exemplo aqui, ele vale 4. 4 é maior que zero, ou seja, 4 é positivo. Vamos olhar a razão. A razão ele já deu, ela está aqui, ó. A razão é igual a 3. 3 é um número positivo, ou seja, maior do que zero. Então, aqui, esses dois requisitos foram satisfeitos, então a nossa PG é classificada como crescente. Ok? Tudo bem? Eu acho que o outro aqui, tá aqui embaixo. Ah, eu sabia. Em vez de colocar tudo. Tá aqui outro pedaço. Vou colar ele aqui. Vamos crescer. Olha aí o segundo caso de uma PG, ok? Então, eu tenho aqui esse exemplo da letra E. O meu A1 é menos 1.000, o meu A2 é menos 100, o A3 é menos 10, o A4 é menos 1 e por aí vai. Então, observe o seguinte. Menos 100, ele é maior ou menor que menos 1.000? Menos 100 é maior, né? Então, quanto mais o número está se aproximando aqui, os números negativos, eles vão se aproximando de zero, eles vão ficando maiores. Então, o menos 100 é maior que menos 1.000, né? O menos 10 é maior que menos 100. Assim como o menos 1 é maior do que menos 10. Então, como os termos estão crescendo, né? Estão subindo aqui, ó. Então, nós temos uma PG crescente, ok? Aí, caso a gente não tenha, não saiba, não tenha isso aqui, ó. Digamos que a gente não tenha a PG bonitinha. A gente só tem, então, o A1 e a razão. Vamos ver aqui qual é o caso, então. Nesse caso, para a PG ser crescente, o A1 tem que ser negativo, né? Negativo significa dizer menor do que zero. Então, primeiro Já, não é decrescente, não? é crescente, Ah, do menor. Ah, tá? Ó, você, ó, se fosse tudo positivo, 1.000 é maior que 100, que é maior que 10 e por aí vai, mas é negativo, aí inverte a ideia, né? Aí ele fala aqui, o primeiro termo tem que ser negativo, né? Porque o caso de o primeiro termo ser positivo a gente viu anteriormente. Vamos ver agora embaixo o caso do primeiro termo ser negativo, conforme o colega perguntou. Então, o primeiro termo negativo, no caso, é menos 1.000. E a razão, que é um número que está entre 0 e 1. Pense nisso aqui como sendo todos os números decimais que começam com 0. Por exemplo, 0,5, 0,149, 0,333 infinitamente. Todos esses caras que começam com 0, né, no decimal, isso aqui é um número que está entre 0 e 1, ou seja, a razão é maior do que zero quer dizer positivo. E ela é menor do que 1, né? Então, 0,5 é menor do que 1, 0,149 é menor do que 1, 0,333 é menor do que 1 e por aí vai. Então, entenda isso aqui como sendo todos os números decimais assim. Esses decimais, eles são obtidos por frações onde esse númerozinho aqui, ele é menor, não suma não, ele é menor que o de baixo. Toda fração cujo número de cima é menor que o de baixo, quando você divide, ela gera um decimal qualquer. Então, aqui, 2 sobre 3, 10 sobre 50, 1 sobre 7. Qualquer fração onde o de cima é menor que o de baixo, gera um decimal desse. Então, você vai entender o que maior que 0 e menor que 1 como sendo um decimal que começa com 0 ou qualquer fração onde o de cima é menor que o de baixo, qualquer uma. Elas vão se enquadrar nesse requisito aqui, tá? De ser um número maior que 0 e menor do que 1.
Então, vamos analisar o nosso exemplo aqui. Quanto vale o A1? Menos 1.000. Menos 1.000, o sinal já está indicando, né? Ele é menor que zero, portanto, é um número negativo. Quem é a nossa razão? A nossa razão, ele diz que é 1 sobre 10. Olha, 1 sobre 10, 1 é menor que 10. Então, está aqui, ó, nessa classificação que eu fiz. E ele também colocou o resultado da divisão, que é 0,1. Olha aqui, 0,1 está de acordo com o que a gente viu aqui de decimal, que começa com 0. Então, se você não tem você não tem a PG escrita bonitinha assim para você avaliar, mas você conhece o A1 e conhece a razão, então, se ela atender esses dois requisitos aqui, você tem também uma PG crescente. Ok? Ô, professor, Ok. Fala, Bia. o senhor tinha dito que Eita, como é que eu falo? A razão tem que estar entre... Eu não sei perguntar. Não sei como perguntar. Não sei. A razão é um número que está entre 0 e 1. Ah, era isso. Né? Então, sempre tem que estar no meio, né? No caso, Isso, entre 0 e 1. 0, O que significa isso? alguma coisa. 0,3, 0,7. Sempre assim, né? Quando Qualquer decimal que começa com 0. Qualquer decimal que começa com 0 está, né, indicando que é um valor que está entre 0 e 1. Tá bom? Tá Aí, bom. se não for decimal, como é quando a gente for uma fração? Aí tu vai ter que ver. Se a fração, o de cima, for menor que o de baixo, né? Então, ela se enquadra também aqui. Porque quando você divide aqui, a fração sempre vai começar com 0 o decimal. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Professor, teria como você explicar de novo essa parte do A1 é maior que zero? Que eu não tô meio bugada nesse negócio. Você sabe entender, quando eu falo que A1 é maior que zero, na verdade eu quero dizer que o A1 é um número positivo. Tá bom? Certo. Toda vez que eu escrevo que um número é maior do que zero, eu quero dizer que ele é um número positivo. De onde é que vem isso? Imagina a nossa reta numérica. No meio da reta está o zero, concorda? Do lado de cá tem número, do lado de cá tem número. Então, aqui, esse primeiro número aqui é 1, esse é 2, esse é 3, né? E por aí vai. Do lado de cá eu tenho menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai. Então, veja, eu tenho aqui os números que estão à direita são maiores. Concorda? Os números que estão à esquerda são menores. Então, se você for comparar a partir do zero, todo número que está à direita é maior que zero. Então, maior que zero, assim. Todo número que está do lado esquerdo do zero é menor que ele. Menor que ele. Todo número que está à direita do zero tem sinal positivo. Então, por isso que a gente entende. Quando eu falo que é maior que zero, é porque o número é positivo. Todo número que está à esquerda do zero tem sinal de menos, ou seja, ele é negativo. Então, quando eu falo que o número é maior que zero, eu quero dizer que ele é positivo, né? E, por consequência, quando eu falo que o número é menor do que zero, eu quero dizer que ele é negativo. Tá bom? É essa a ideia do maior que zero e menor do que zero. Tá ok? Tirou a dúvida? Tá certo? Se a gente olhar um quadro assim, vocês vão ficar doidos, né? Que maluquice é essa? Tá tudo riscado. Mas o bom é que vocês estão acompanhando o passo a passo, né? E o vídeo vai mostrar. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não. Acho que Não? Tá ok? Acho que não. Pergunta aí no chat? Não. Ok, gente. Vou limpar a tela. Limpando a tela. Vamos para outra classificação de PG. Crescente já foi. Isso, decrescente. Professor, Oi. são 2 aulas agora de manhã?
essa aula termina de 11 horas. 11 Já 10. faltam 2 minutos. Não, ela termina de 11 10. Ah, tudo bem. Tá. Eu vou explicar só esse pedaço aqui, tá bom? Aí eu vou encerrar. Aí nós teremos alguns minutinhos para conversar. Eu vou mostrar para vocês umas coisas, tá bom? Tá certo. Quero saber de vocês o que acharam da aula, o que eu preciso melhorar e tal. Então a gente vai ter esse papinho daqui a pouquinho. Jogo bem rápido. Vou só molhar a garganta aqui que ela... Bom, vamos lá. Professor, Oi. é só uma dúvida mesmo, porque o pessoal falou que tinha que colocar presente assim que chegasse na aula, né? No chat. Isso, bota no chat, bota Não, presente. aí deu umas 6 mensagens de presente, inclusive eu tirei print para mandar pro senhor depois. E tá falando da falha o envio, toque para reenviar ou excluir. E não tá enviando de jeito nenhum. Deixa eu olhar aqui, cadê o chat? No seu caso, você está tentando mandar e não tá indo, né? Vou tentar mandar outra agora e também falha o envio, toque para reenviar ou excluir. Entendi. Bom, tente novamente aí, tá bom? De qualquer forma, você falou, em algum momento, você falou anteriormente no chat? Não. Você não falou nada, né? Não. Tá, mas aí aqui, como eu estou vendo você aqui, eu vou ver e lembrar que você está presente, tá bom? Tá certo, É só obrigado. porque isso aqui vai gerar no final um arquivo com o que vocês Com a escreveram no lista. chat. Aí eu consigo ver quem estava presente, tá bom? Tá, obrigado. Fique tranquilo. Vamos aqui. Vimos o caso, né, de uma PGC crescente. Agora vamos ver quando ela é decrescente. Seguindo a mesma ideia, você olha para o termo da frente e compara com o termo anterior. Para ser decrescente, o termo da frente deve ser menor que o termo anterior. Simples assim. Então, cada termo ele é menor que o termo antecedente. Tá bom? Aí temos dois casos. Então, aqui a gente observa o seguinte, aqui, ó. Aqui a gente tem a APG toda escrita bonitinha. Vamos comparar aqui os valores. Então, você veja aqui que 1 ele é menor do que 2. 1 sobre 2 é menor que 1. 1 sobre 4 é menor que 1 sobre 2. 1 sobre 8 é menor que 1 sobre 4. Então, a gente está vendo aqui que os termos eles estão diminuindo. Então, nesse caso está diminuindo, a nossa PG ela é decrescente. Tá bom? E quais são os dois casos para a gente observar caso não tenhamos a sequência bonitinha assim? Então, de novo, a gente vai olhar para o A1 e vai olhar para a razão. Nesse primeiro exemplo aqui, o A1 tem que ser positivo. No nosso caso, o A1 vale 2. 2 é maior que 0, ou seja, é um número positivo. Então, está de acordo com o que ele disse aqui. E a razão Q tem que ser um número que está entre 0 e 1, foi o que eu expliquei anteriormente. No caso aqui, a nossa razão é 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2, o 1 é menor que 2 e, portanto, ele entra na classificação. E se a gente for dividir, isso aqui dá 0,5. Ou seja, é um decimal que começa com 5. Então, se a PG atendeu esses dois requisitos, o primeiro termo, A1, é um número positivo e a razão é um número que está entre 0 e 1, então a classificação dessa nossa PG ela é decrescente. O outro Professor, caso... Oi. se numa alternativa pedir para achar a razão, eu posso colocar 0,5 direto ou tem que ser 1 sobre 2? Eu prefiro 1 sobre 2. Ok. Tá bom? Porque para fazer a conta é melhor. Com decimal, você pode ter erros. Por exemplo, decimais muito grandes, a sua tendência vai ser querer arredondar. E quando você faz isso, a conta acaba dando um resultado diferente. Tá bom? Então, com a fração, não. Com a fração, não tem esse problema. Tá certo? Bom, o segundo caso é quando eu tenho aqui uma PG, aqui uma PG, né? E ele me deu para mim a PG bonitinha. Menos 15 é menor que menos 3. Menos 75 é menor que menos 15. E menos 375 é menor que menos 75.
Então, observe que os termos estão diminuindo. Porém, o primeiro termo aqui, menos 3, é um número negativo. Então, de acordo com o que ele está dizendo aqui, ó, o A1 tem que ser um número negativo. No nosso caso, o A1 é menos 3. Menos 3 é menor que 0, ou seja, um número negativo. A razão tem que ser um número maior do que 1. Né? Tem que ser maior do que 1. Quanto é a razão aqui? A razão vale 5. No nosso caso aqui, a razão vale 5 e 5 é maior do que 1. Nas atividades eu vi muita gente confundindo maior que 1 com maior do que 0. Viu, gente? Cuidado. Maior do que 1 é uma coisa, maior do que 0 é outra, tá bom? Então, aqui se eu tenho a minha PG, a razão é igual a 5. 5 é maior do que 1. Ok. E o meu primeiro termo, que é igual a menos 3, ele é negativo. Certo? Então, se atender esses dois requisitos aqui, a minha PG ela é decrescente. Se atendeu esses dois requisitos aqui, a minha PG é decrescente também. E se a gente tiver a sequência escrita, mais fácil ainda, que é só você observar e comparar o da frente com o anterior. Se for diminuído, a PG é decrescente. Ô, professor, como é que vai ser se não tiver os números bonitinhos? Bom, duas opções. Ou você constrói a sequência, né, se você se sentir mais confortável, escreve os 5 primeiros termos, por exemplo, e observa, ou você se lembra desses casos aqui. Ó. Em geral, eu acredito que vai ser muito mais fácil você escrever os primeiros termos da sequência e observar se está aumentando, está diminuindo, tá bom? Esses casos aqui são mais técnicos, né? Tem gente que acha fácil por aqui, tem gente que acha fácil construir. Se para você construir a sequência vai facilitar, construir a sequência, não vai estar errado não, tá bom? Tá bom, Professor, obrigada. eu não entendi essa segunda parte, não. Como? Eu não entendi essa segunda parte, não. A segunda parte? Sim. Bom, nessa primeira parte aqui, o A1 não é positivo? Sim. Na segunda parte, o A1 é negativo. Primeira diferença, certo? Na primeira parte, o A1 tem que ser positivo e a razão tem que ser um número entre 0 e 1. Ou seja, um decimal, que começa com 0, ou fração, onde o número de cima é menor que o de baixo. Atendeu isso, eu tenho uma PG decrescente. Tá bom? Que é o caso aqui. Ó. Se você pode construir a sequência como está aqui. Então, 2, 1, 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, você está observando que os valores estão cada vez mais diminuindo. Então, você tem uma PG decrescente. No outro caso, eu já vi que o A1 é positivo, agora estou vendo que o A1 é negativo. Está aqui, ó. O A1 é negativo. Então, para esse caso aqui, o A1 tem que ser negativo e a razão tem que ser um número maior que 1. De fato, o primeiro termo aqui da gente é negativo, que é menos 3, e a razão é 5, e 5 é maior que 1. E aqui você está observando, ó, os termos aqui, ó, menos 15 é menor que menos 3, menos 75 é menor que menos 15, menos 375 é menor que menos 75. Então, nós temos aqui um outro caso de PG decrescente, tá bom? De uma maneira geral... Professor, mas se, por exemplo, tipo, de cara eu perceber que se ela tá meio que numa ordem, vamos dizer, contrária da reta, porque o 3 ele não classificaria mais perto do 0 e o 15 mais longe. Uhum. De cara eu poderia dizer que ela é uma decrescente, certo? Correto. Em geral, vai ser mais fácil você escrever a sequência. Né? Se ele não te der a sequência, mas ele disser quem é o A1, quem é a razão, você consegue escrever a sequência. Aí você escreve 5 termos e compara, como você está fazendo. Né? Se estiver aumentando, é crescente. Se estiver diminuindo, é decrescente. E ponto final. Tá bom? Tá certo, obrigada. Mais alguma pergunta? Não? Você vai explicar a constante agora ou vai deixar para de tarde? Vou deixar para de tarde, tá bom? O que eu quero mostrar a vocês agora é o seguinte. Todas essas aulas, né, essas telas que eu mostro para vocês aqui, eu montei para vocês aqui
no meu canal pequenos vídeos, tá certo? Então aqui, não esse não é você não, ah meu Deus, é o outro, esse é do terceiro ano, é aqui. Progressão geométrica, eu coloquei para vocês aqui no meu canal os vídeos que eu estou produzindo. Então, disponível já tem 3, né? Desde definição, tá bom? Há um videozinho de 3 minutos e 16, todos eles são curtos. Só teve um que eu fiz agora que ele deu 9 minutos. Mas é a mesma tela, eu explicando para vocês em detalhes como eu fiz agora. Tudo bonitinho aqui para vocês acompanharem, tá bom? Então, por que eu estou fazendo, quebrando em vídeos pequenos? Quem tem a internet um pouco mais lenta, acho que fica mais fácil assistir vídeos curtos, que é rápido de carregar. Um vídeo longo, por exemplo, essa aula aqui vai dar um vídeo de quase 1 hora inteira. É bem mais complicado carregar um vídeo desse, que é pesado, do que um vídeo pequeno. Então, outra razão, você pode ir direto na sua dúvida. Ao invés de assistir todo o vídeo, né, das coisas que eu expliquei, você vai só naquela parte que você não entendeu e assiste o vídeo de novo. Tá bom? Estarão disponíveis agora à tarde, vou colocar os links no Classroom. Quem quiser vir aqui visitar o canal, se inscrever, não tem problema, também pode, tá bom? Vai estar tudo disponível aqui. Professor, coloca no grupo de avisos. Oi? Coloque no grupo de avisos o link do YouTube. Eu vou colocar para vocês no Classroom todos os materiais, inclusive o link dos vídeos, tá bom? Mas só depois da aula da tarde. Tá certo? Viu? Mas quem já quiser ir olhar por aqui, já pode vir, já está disponível aqui, mas eu vou organizar bonitinho para você lá no Classroom. Tá certo? Ok, pessoal? Beleza, professor. Ok. Beleza. Certo. Ok. My God. Cadê? Muito bem. Pessoal, nós temos aqui 2 minutinhos. Daqui a pouco o professor vai entrar. Tá bom? Homem, cadê o negócio? Professor, você sabe dizer o que aconteceu com o professor Carlos? Que ele foi hospitalizado? Não. A mulher dele disse que ele foi hospitalizado e que ele não iria poder dar aula hoje. Aí, se eu não me engano, o Elton me disse que era a Janaína que ia dar aula pra gente. Não sei de quê. Mas... De português, ela é professora de português. Oxe, mas não tem português, meu Deus. É o quê? E a gente não teve aula de português, né?